Bom dia, pessoal! Estamos chegando para mais uma reflexão nessa data de hoje, de sábado. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 19. Gente, já está passando muito rápido, já estamos no capítulo 19. Marcos, bom dia, tudo bem? Capítulo 19, reunião pública do dia 16/3 de 59, questão 822. E nós vamos falar nessa reflexão, né? Emmanuel vai trazer para a gente uma reflexão a respeito de correções, de corrigir o outro. Então vamos lá. Ele fala o seguinte: toda corrigenda, antes que se exprima em palavras, há de vazar-se em amor para que a vida se eleve. Quando ele fala aqui de corrigenda, ele está falando de advertência, né? Toda advertência, antes de que se exprima em palavras, ou seja, antes de eu advertir o outro e falar, né, botar para fora, há de vazar-se em amor para que a vida se eleve. Ou seja, vamos pensar antes de sair falando. Oi, Lucas, bem-vindo. Michele, bem-vinda. Bom dia. Então, antes da gente falar e advertir, vamos pensar no que a gente vai falar e quais são as palavras que eu vou usar. Eu estou usando palavras de amor, então ele já começa aí na primeira frase, fazendo a gente refletir, né? Se não, vejamos em comezinhos incidentes da natureza. Quando ele fala aqui de comezinhos é simplicidade, né? Então, vejamos em simplicidade os incidentes que a gente faz naturalmente aí, falando tudo da boca para fora, né? Não amaldiçoarás a gleba que o deserto alcançou, mas oferecer-lhe-ás a graça da fonte para que retorne os talentos da produção. Ou seja, vamos ter cuidado com o que a gente está aí produzindo, né? Será que aquilo que eu estou produzindo pela fala, pelo que eu estou advertindo, né? Que é essa questão de quero corrigir o outro, é realmente a verdade, né? É realmente o correto? É aquilo que eu estou produzindo de melhor para o outro? Não condenarás o pântano em que a lama se acumulou, provocando a inutilidade para drenar-se o leito de lodo, a fim de que restaure em leira fecunda. Então ele fala aqui do não condenar o pântano em que a lama se acumulou, né, provocando essa inutilidade. Ele está querendo trazer aqui, né, que... Oi, Jorge, bem-vindo, tudo bem? Então ele está querendo trazer aqui desse pântano que a gente cria, né? Dessas questões que pra gente são pantanosas, né? E que de alguma forma eu gerando essas palavras aí ao vento, eu posso estar acumulando, né? Lodo, lama. E como é que eu faço, como é que eu dreno esse lodo? Como é que eu faço para melhorar isso, né? As minhas atitudes e como é que eu faço esse lodo escoar para que venha, né, água limpa. Então ele coloca aqui, não reprovarás simplesmente a veste que os destritos desfiguraram, mas mergulhar-te-ás na água pura, recompondo-lhe a forma para a bênção da serventia. Ou seja, toda vez que eu for falar de alguém, né, pensar em falar algo para corrigir alguém, ou para de alguma forma advertir alguém, será que eu estou usando as melhores palavras? Eu estou sendo lodo ou estou sendo água limpa? Né? Porque o lodo vai atrapalhar ainda mais aquele lamaçal, né? Se já tá ruim, a gente vai jogar mais lama naquela bagunça, naquela confusão toda ali. Mas se eu tiver uma visão de água limpa, né, de pensar nas palavras, pensar de forma amorosa, como é que eu vou trazer isso? Será que vale a pena eu trazer isso que eu tô pensando? Será que é o momento? Porque muitas vezes também a gente se pega nessa situação, né? A pessoa tá ali esbravejando e você quer corrigir, quer advertir, aí você fala, peraí, será que é o momento certo? Será que é o momento oportuno? Né? Muitas vezes é melhor a gente se calar, esperar o momento certo para depois fazer a pessoa refletir, porque às vezes ela tá ali tão exaltada que não vale ali a correção, né? E muitas vezes quem de nós, né, achamos que estamos certo aqui com o poder da verdade, muitas vezes a gente está julgando pela nossa visão, né? Oi, Adriana, bem-vinda. Não martelarás indiscriminadamente a máquina cuja engrenagem se nega à função devida, e sim examinarás com atenção os implementos defeituosos, de modo a recuperá-la para o justo exercício. Quando ele fala dessa máquina aqui, cuja engrenagem nega a função devida, vocês já pensaram aqui na máquina, numa máquina parando de funcionar, né?
E a máquina é tão perfeita, né? Vai com aquelas engrenagens ali, uma puxando a outra e fazendo a máquina funcionar. Então pensem nessa engrenagem defeituosa, né? Que se nega aí a funcionar. Adianta a gente forçar essa máquina a funcionar da forma como a gente gostaria? É um pouco disso que ele traz aqui, né? Então a gente começa a refletir, exercitar aqui com exemplos práticos que ele traz. E aí eu lembro muito de uma passagem de Jesus que nos traz, né? A cada um a seu tempo. Muitas vezes a gente quer forçar essa máquina a funcionar, a pessoa ser diferente, a gente quer modificar as pessoas e a gente não pode modificar o outro, né? Então não adianta querer forçar essa engrenagem a evoluir, não adianta querer forçar essa pessoa a enxergar e ver as coisas como você está vendo, né? E porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu momento, né? E quando eu comecei a acompanhar aqui a doutrina espírita, né? Eu falava, nossa, quanta coisa legal, quero tanto passar para os outros, né? Quero falar, quero contar, quero todo esse conhecimento que eu adquiri aqui no Livro dos Espíritos, né? Dá vontade da gente sair contando para todo mundo, lê o livro, lê, pelo amor de Deus, você tem que ler isso daqui. A gente quer forçar as pessoas a estarem no mesmo patamar aí, né, que você no mesmo patamar de conhecimento, porque ali é conhecimento que você está adquirindo, né? Depois a gente ainda tem que praticar, que é o passo, vou dizer o passo 2, 3, 4, porque, né, não é fácil, a gente vai exercitando aos pouquinhos, né, vai tentando tomar essa consciência e exercitar, mas quando você adquire todo esse conhecimento do espiritismo, você quer logo passar para alguém, né? E muitas vezes as pessoas têm essa resistência. E Jesus mesmo dizia a seus apóstolos, né? Procure quem está apto a receber a informação do amor e da caridade. Não vá querer forçar as pessoas que não estão preparadas para isso, né? Então, ele já dizia isso nesse ensinamento, né? Então, a cada um a seu tempo, que tem pessoas que vão estar preparadas para ouvir o espiritismo, tem pessoas que ainda não vão estar preparadas. Então, cada um vai chegar a seu momento de entender essa questão da existência, né? Da vida futura, da espiritualidade, e não adianta a gente querer forçar as pessoas a ter esse conhecimento. Então, a partir daí, eu comecei a praticar isso, né? Quando as pessoas me perguntam a respeito do espiritismo, têm curiosidade, querem saber, eu comento, eu falo, né? Que eu tenho um canal espírita, que eu sou espírita, que eu estou estudando, né? Que eu sou estudiosa, porque a gente está sempre estudando, né? Nós não somos ainda 100% espíritas, como diz Kardec, até a gente chegar a ser um espírita realmente, a gente tem que estar praticando tudo aquilo que está ali na codificação. Então, nós ainda estamos estudando isso, né? Então, eu normalmente faço isso. Quando eu comento e falo, e a pessoa surte o interesse, quer saber, quer falar mais a respeito, eu falo. Caso contrário, né? Eu nem me abro, não falo mais, né? Deixo... A gente sabe quando a pessoa realmente está interessada em conhecer, né? Está curiosa, quer saber um pouco mais. E quando a pessoa não tem interesse, não adianta a gente querer forçar. Principalmente quando tem uma pessoa que tem uma fé muito grande, que acredita em Deus, acredita em Jesus e tem uma outra religião, a gente não pode forçar essa pessoa a querer conhecer o espiritismo, porque ela já tem a fé dela, né? E a gente tirar isso dela é muito triste. A gente tem que manter essa fé, porque é uma coisa boa, é uma coisa que faz bem para ela, né? O Jorge está colocando aqui, ó. Engraçado como quase tudo recai no nosso orgulho, vaidade e egoísmo. Exato, Jorge. A gente ainda precisa trabalhar muito isso aqui no planeta Terra, né? Então, nós estamos aqui no mundo de provas e expiações. Está lá também no Livro dos Espíritos, né? E no Evangelho também. Quando fala dessa questão da evolução planetária. E se nós estivéssemos vencido já o nosso orgulho e a nossa vaidade, o nosso egoísmo, talvez a gente estivesse já no mundo de regeneração, né? E quando a gente começa a trabalhar essas questões, e no mundo dos felizes isso não existe, né? Que são os mundos mais elevados. Então é essa escala evolutiva. Mas a gente também tem que trabalhar, Jorge, pensando de todas essas imperfeições que a gente tem, qual é aquela que eu preciso trabalhar mais? Porque senão a gente quer focar em todas elas e a gente não dá conta, né? A gente entra em desespero quando a gente começa a olhar o nosso lado sombra. E todos nós temos um lado sombra e um lado sol, né? Então a gente não pode também só acentuar esse lado sombra, temos que pensar também no nosso lado sol, senão a gente, né, não ganha forças aí para prosseguir. Não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu, mas mobilizarás carinho e cuidado para libertar-nos do elemento destruidor, propiciando-lhes recurso preciso ao refazimento. Olha só que coisa, né? Quando ele fala aqui, não derrubarás a plantação nascente que a praga invadiu. Ou seja, a pessoa está ali em desenvolvimento, teve alguma questão ali
que desvirtuou ela do caminho. Eu vou arrancar essa planta, né? Eu vou estragar essa planta aí porque a praga invadiu. Cadê o amor? Cadê o carinho? Cadê a caridade, né? E nós somos muito de julgar o outro pelas condições, pela situação atual. E a gente muitas vezes não sabe todo esse histórico. E quando eu falo aqui de histórico, a gente não está falando só do histórico dessa vida presente, né? Como a gente sabe que existem vidas anteriores, a gente não sabe o que aconteceu com essa pessoa, o que levou a ela a cometer determinada situação, né, a fazer determinada coisa ou ir para determinado caminho e direcionamento. Então é ter esse olhar aqui de refazimento, como é que eu consigo ajudar essa pessoa e não julgar, né? Então, como é que eu posso de alguma forma mostrar para ela com esse amor e carinho, né, e caridade, como é que eu consigo demonstrar para ela e fazer diferente? E aí, na sequência, ele traz aqui pra gente, né? Não aniquilará certa providência corpórea, porque se mostre enfermiça, mas fornecer-lhe adequado remédio, normalizando os movimentos, né? E aí ele traz aqui, repreensão sem paciência e esperança, ainda mesmo quando se fundamente em razões desrespeitáveis, é semelhante ao punhal de ouro, fulgurando rara beleza, mas carregando consigo a visitação da morte. Olha só, né, como ele traz aqui a questão da repreensão, né, quando a gente repreende o outro, né, sem esse olhar de paciência e esperança, e principalmente fundamentado em razões respeitáveis, mesmo fundamentado em razões respeitáveis, por mais que eu tenha essa certeza do que eu tô falando, eu tenho razão, né? Como a gente fala, não, mas eu tenho razão, mas será que só ter razão é o suficiente? Cadê o amor? Cadê o respeito? Cadê a delicadeza na hora de falar, né? Então a gente precisa ter esse cuidado com o semelhante e entender que cada um está em um momento, né? Corrigir é ensinar. E ensinar será repetir a lição. Olha só que importante essa frase. Então, corrigir é ensinar. E ensinar será repetir a lição. Ou seja, não é só corrigir por corrigir, gente. A gente precisa ensinar. Oi, Árida Costa, tudo bem? Viés Espírita também entrando aqui com a gente. Bom dia. Rodolfo, bom dia. Olha só, corrigir é ensinar. E ensinar será repetir a lição. Ou seja, repetir através do exemplo, né, gente? Como é que eu ensino as pessoas? É corrigindo? É falando que ela está errada? Não. É demonstrando através do exemplo que nós podemos fazer diferente, né? Então, ter esse olhar caridoso, esse olhar mais humano com aquele nosso irmão, é realmente uma forma aí de demonstrar através do exemplo qual caminho, né, a seguir. Com bondade e entendimento, tantas vezes quanto se fizerem necessárias. Unde-te, pois, de compaixão, se desejas retificar e servir. E aí eu achei interessante quando ele traz essa questão de tantas vezes quantos forem necessários, porque muitas vezes as pessoas desistem, né? E falam, mas eu sempre falo isso pra ela não tá ouvindo, ela não tá percebendo. Mas será que é só o falar? Será que dar o exemplo não é a melhor questão, né? A melhor forma? Muitas vezes a gente fala e a pessoa não ouve, né? E aí você fala, será que eu tô fazendo a coisa certa? Muitas vezes a gente precisa se afastar e através desse afastamento a gente dá a oportunidade da pessoa enxergar aquele cenário de forma melhor, né? Quantos de nós já não fizeram isso, né? Ficou insistindo com aquela pessoa que ela precisava modificar determinada questão, falava diariamente, né? E toda vez que ela vinha conversar com você, você fala, mas você tem que fazer isso, né? E muitas vezes a pessoa tá tão afundada naquela situação, né? Tão... Ela não consegue enxergar, né, as coisas e você fala, gente, eu falo para ela e peço para ela fazer determinada coisa e ela não parece que ela não me ouve, né? Então, muitas vezes, por existir uma pessoa ali do lado que está o tempo inteiro falando a respeito daquilo, aquela situação fica cômoda e a pessoa também, dado todo o cenário que ela está vivendo, ela não consegue te ouvir, ela não está no momento de ouvir, né? Então, muitas vezes ela precisa desse afastamento dessa pessoa que está tentando de alguma forma ajudar e a gente fica ali persistindo para que ela consiga enxergar essa situação. Isso não significa que a gente vai abandonar essa pessoa, gente, mas muitas vezes a gente fica falando e não resolve. E muitas vezes é mais fácil você parar e ouvir. E ó, o silêncio. E aí ela vai olhar você diferente, vai falar, ué, por que ela parou de me
de falar, né? De me orientar. Por que ela tá tão quieta? E aí ela começa a ter o olhar para dentro, né? Para ter esse olhar do por que ela tá pensando. Mas o que será que tá acontecendo? E aí ela começa a refletir nos pontos que ela precisa trabalhar. Bom dia, Luísio, tudo bem? Oh, parabéns por fazer parte da família Home Office Espírita. Gente, eu amo fazer a família participar ali do Home Office Espírita. Uma energia, um pessoal tão do bem, né? Aloysio, acho que a gente está formando aí um grupo maravilhoso. Ontem foi uma delícia, gente. Para quem não sabe, ontem eu estava no Home Office Espírita falando a respeito do evento do Hackathon, em que a gente participou do grupo de ecologia. Depois entrem lá no YouTube, na TV, na Rai TV, né? O Rede Amigo Espírita. Depois dei uma olhadinha lá como é que foi o nosso bate-papo ontem sobre os eventos de ecologia, falando a respeito das ações que nós podemos implantar nos centros espíritas, mas a gente falou muito a respeito do centro espírita, mas aquelas ações valem para qualquer lugar, né? Qualquer ambiente que você imaginar, a gente pode fazer ações aí para sustentabilidade, para reaproveitamento e reuso de materiais. Então depois entrem lá para ouvir. Bem-vindo, Caetano, bom dia! E aí ele traz aqui, lembra-te que o próprio Cristo, embora portador de sublimes revelações no topo do monte, antes de ministrar a verdade à mente dos ouvintes requiosos de luz, ao reparar-lhe a fome do corpo, deu-lhes com paixão um pedaço de pão. Olha que interessante. Então, ele traz aqui a questão de Jesus, que era um espírito extremamente, né, iluminado, um espírito realmente angélico, né? Tá ali nos espíritos crísticos, né? Que tinha todo aquele conhecimento, ele, para com aquelas pessoas que passavam, né, no seu caminho, ele não foi, né, extremamente sisudo, né, rígido e querendo corrigir todo mundo, e, né, extremamente... você percebe nas ações dele essa bondade, esse amor, né? Então ele não foi tão... incisivo, e ele demonstrava pelo exemplo, né, que é muito que o Emmanuel traz aqui. Então ele era o exemplo, então ele demonstrava através do exemplo e das suas ações qual era o caminho correto. E ele tinha essa compaixão, sabendo que aqueles que estavam ali ao seu redor não estavam na mesma condição evolutiva, né, na mesma condição moral, e que aos pouquinhos ele ia né, dando e injetando aí pílulas de conhecimento, né, com esses exemplos práticos, que são aí as parábolas, né, de Jesus, que era de forma simbólica que ele trazia esse conhecimento e esses ensinamentos, né. O Jorge comentou aqui, muitas vezes a vida nos traz o que precisamos corrigir em nós, através do próximo que erra, verdade. E a gente se espelha, né, Jorge, nesses ensinos, nesses exemplos, e é tão bacana quando a gente vê esse erro, né, a pessoa, vamos dizer, o erro ou aquela imperfeição no outro, e a gente consegue observar e falar, opa, não posso fazer dessa forma, eu tenho que fazer diferente. Mas quantos de nós observam, julgam e não fazem diferente, e continuam persistindo naquele mesmo problema, né? Ele colocou aqui, ó, home office, tudo de bom, grande família, cuja mamãe é Carol, exato, Carol Oliveira é maravilhosa, né, gente? Vamos combinar que a luz dela não tem igual. Ela e fora essa questão da luz, né, que é uma pessoa extremamente iluminada, o quanto ela é generosa e bondosa, né, em aproximar todo mundo e fazer todo mundo estar junto ali, presente, todo mundo participando, é muito bacana. Eu queria só terminar falando da questão mesmo do Livro dos Espíritos, que é a questão 822, específica dessa reflexão, porque traz uma passagem super interessante, eu acho que a gente não pode deixar de falar, que é não façais aos outros o que não quereis que vos fizesse. Né? Então tá lá na questão 822, quando Kardec questiona os espíritos, né? Os homens, sendo iguais diante da lei de Deus, devem ser igualmente diante da lei dos homens? E aí os espíritos respondem, né? É o primeiro princípio da justiça. Não façais aos outros o que não quereis que vos fizesse. Então é sempre quando eu for ter uma ação, usar alguma determinada palavra com alguém, é avaliar, eu gostaria que fizessem isso comigo? Eu gostaria que falassem dessa forma com que estão falando comigo, né? Então é ter esse tempo para pensar antes de colocar para fora, né, gente? E aí ele fala assim, ó, de direito, sim,
Aí, não, ele pergunta assim, né? Segundo isso, uma legislação, para ser perfeitamente justa, deve consagrar a igualdade de direitos entre o homem e a mulher? Olha como o Kardec, quando ele faz umas perguntas super capciosas aqui, super pertinentes, né? Para os espíritos, e ele traz essa questão tão atual do homem e da mulher, da igualdade de gênero, né? Aqui de ter essa equidade entre os gêneros masculino e feminino. E aí ele fala assim, ó, de direitos sim, precisa ter essa igualdade, de funções não. E aí eu falei, peraí, como assim de funções não? Aí a Monique já lê essa questão aqui e fala, como assim de função não tem que ter as mesmas funções? Não, aí ele explica, né? É preciso que cada um esteja colocado no seu lugar. Que o homem se ocupe do exterior e a mulher do interior, cada um segundo a sua aptidão. E aí, quando ele fala essa questão do homem para o exterior e a mulher para o interior, gente, não tem como não pensar que o homem tem essa... Lógico, salvo exceções, né? Mas o homem normalmente é a razão de um relacionamento. E a mulher é essa parte mais emocional, né? Mais preocupada com as questões emocionais, tanto para o bem quanto para o mal, porque muitas vezes a mulherada, né, perde um pouco a noção da emoção, é extremamente emotiva, né, então perde um pouquinho desse equilíbrio emocional, e o homem sempre com a razão. Então, se não houvesse a junção desses dois sentimentos, seria muito complicado. E quando a gente fala aqui de casal, homem e mulher, né, é importante a gente reforçar, e ele traz aqui também na questão, é que a gente não está falando aqui de ter preconceito em relação a casais homoafetivos, tá, pessoal? Então vamos parar e pensar que esse homem e mulher aqui, a gente está falando do espírito e não da vivência como corpo físico, né? Porque mesmo nos casais homoafetivos, sempre tem uma pessoa mais emotiva e uma pessoa muito mais racional, que fazem essa figura, né? Essa junção aí de par, né? Que é uma pessoa mais emotiva, uma pessoa mais racional, e dá esse equilíbrio para essa relação também homoafetiva, né? E aí ele traz assim, ó, a lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos entre o homem e a mulher, pois todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua subjugação caminha com a barbárie, ou seja, não é para subjugar a mulher, né? Então, olha como os espíritos já trazem lá, quando foi feita a codificação, né, essa informação que é tão atual, né? E aí ele replica aqui, né? Os sexos, aliás, que tem tudo a ver com isso que eu falei dos casais homoafetivos, né? O sexo, aliás, não existe senão pela organização física, material, né? Essa questão da sexualidade, visto que os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles, ou seja, o espírito, gente, não tem sexualidade, a sexualidade é material. Sob esse aspecto, por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos. Então ele fala aqui da questão desse direito de justiça, né, entre os espíritos e aqui os encarnados estando nessa figura de homem e mulher. Então, maravilhoso, até pra gente não julgar, né, gente? Acho que é tão importante a gente falar a respeito disso, do não julgamento. Ó, o Jorge colocou aqui, mas alguns de nós homens estamos mudando, hein? Muito, Jorge, muito mesmo, né? E eu acho que, assim, é uma transição natural, né? Que vai acontecer ao longo do tempo, né? As pessoas vão evoluindo, vão entendendo essas questões. A gente ainda vê muitas pessoas extremamente machistas, outras extremamente feministas, né? E, gente, o ideal é o equilíbrio aqui. Não adianta ser extremamente feminista ou extremamente machista. Tem que ter o equilíbrio aqui, essa equidade, que é o que os espíritos nos trazem aí através de Kardec. Gente, que reflexão boa essa de hoje, né? A gente falou de tanta coisa legal, tanta coisa bacana, mas está dando o nosso tempo. E o Vitor tá aí também no Aprendizes para fazer a reflexão dele. Eu queria agradecer a todos que estão aí com a gente e aproveitar a oportunidade também para falar com vocês que hoje nós estaremos aí no pronto atendimento na Rádio Boa Nova. Então, se vocês quiserem assistir 2h da tarde, estaremos eu e meu amigo Oséias, né, provavelmente com um dos nossos amigos aí apresentadores, Alexandre Anselmo, ou a própria Vanessa, né, a Cavalcante, eu não sei exatamente qual dos nossos amigos que vão estar aí, ou Cláudio Palermo, então desses 3 apresentadores estarão com a gente, comigo com o Oséias, 2h da tarde no Pronto Atendimento. Pronto Atendimento é um programa da Rádio Boa Nova,
que acontece de segunda a sábado, de segunda a sexta, né? Tem o horário específico das 5 horas e de sábado é 2 horas da tarde, então estaremos lá. O que é o Apronto Atendimento, gente? Até para vocês entenderem. É um programa aberto para fazer perguntas abertas, né, sobre o espiritismo. Então as pessoas entram no WhatsApp, entram no Facebook, entram no YouTube, fazem a sua pergunta para tirar dúvidas a respeito do espiritismo. Então você pode fazer a pergunta na hora, é ao vivo, né? E você pode tirar suas dúvidas a respeito do espiritismo lá e nós estaremos lá prontos para atender vocês. Então é super bacana, principalmente para esse momento agora de isolamento, que as pessoas não estão conseguindo, né, estar presentes aí nas casas espíritas para fazer os estudos e estão estudando mais online. Muitas vezes surgem dúvidas, né, a respeito do estudo da doutrina, né, da codificação dos livros aí de Allan Kardec, de Chico, enfim. E aí é interessante a gente participar desse pronto atendimento e também atender aquelas pessoas que estão mais precisando nesse período aí de isolamento. Então a gente sempre está ali com um olhar ali de carinho e afeto. Então quem quiser participar, 2 horas da tarde, lá na TV não, na Rádio Boa Nova, no YouTube e no Facebook, tá bom? Gente, beijo grande e ótimo sábado para vocês. Até mais.